Pessoal, tá começando. Então, boa tarde, né, a todos. Vamos dar início a mais uma conversa da gente sobre tecnologia, sobre assuntos diversos, variados. Vamos aqui, deixa eu desligar minha câmera para não dar lag. Então, gente, vamos lá. Eu falei para vocês, né, que ia fazer essa apresentação hoje sobre algumas coisas que eu gosto de estudar, né? Então, essa é uma delas. Eu acho que é o que eu estou mais estudando hoje fora do expediente, é sobre sobre esse assunto, né? Agile, né? Eu sei que não é muito do código de desenvolvimento, mas eu resolvi mostrar aqui para vocês para tentar dar uma pegada, mas vamos dizer assim, que vocês possam utilizar isso no dia a dia, tá? Então eu não vou falar sobre a metodologia ágil, eu não vou falar o que é Scrum, eu não vou entrar nesses detalhes mais técnicos, até mesmo porque para não ficar cansativo. Mas vamos lá. Aqui falar um pouquinho sobre mim, tá? Então, casado, né? Pai do Luke, todo mundo conhece. Aí eu trato a minha família como um time Scrum, tá? Então a gente tem, vocês vão ver ao longo da apresentação aí que a gente tem algumas metas, a gente tem temos sprints dentro de casa, tá? Então temos também dailies, temos retrospectivas, então tudo isso, o conceito do Agile, eu utilizo isso também para dentro da minha vida, tá? Então, atualmente estou trabalhando como gerente de projeto ágil, né, com vocês, a maioria do time, um pouco da experiência, então eu estou com 10 anos agora como gerente de projetos, 3 anos como gerente de projetos ágeis, né, de 2017 para cá, 3 anos como coordenador de TI, né, foi quando eu ganhei dinheiro, né, assim como outro. Eu tenho especialização em gestão de TI, aí pela UFRN, né? Sou graduado em engenharia de redes pela Gama Filho. E aqui algumas das minhas principais certificações, tá? As únicas que estão válidas ainda. As outras são vencidas. E qualquer coisa vocês podem acessar aqui pelo meu LinkedIn, caso vocês queiram saber mais um pouco sobre mim, tá bom? E como eu falei, né, hoje cedo, vou falar um pouco sobre a Agile, mas eu queria saber já de vocês o que é ágil para vocês. Não precisa assim ficar acanhado não, tá, gente? Isso aqui se lembra que é só um grupo de trabalho, então eu não estou esperando respostas certas ou respostas erradas, tá? Mas o que é ser ágil para vocês? Eu vejo o ágil como sendo algo que é desburocratizado, né? Mais alguém? Eu acho que é entregar o mínimo e exatamente o que o cliente quer e precisa no melhor tempo possível. Acho que é isso. Boa também. Mais alguém, galera? Eu vejo essa coisa do mínimo como muito importante, porque quando você tem o mínimo, quando o que você tem entregue é o mínimo, na hora de você reagir também, você não precisa de muito esforço. Então, tem a questão também de você minimizar o seu esforço para reagir e consertar aquele mínimo que tem mais valor. Show. Uma coisa que eu vejo também... Ainda dá tempo? Claro, oxe, isso aqui, a gente está numa conversa, tá, gente? Isso não é apresentação, a gente tem 1 hora para conversar e é algo informal. Pode falar, Daniel. Uma coisa que eu tenho visto também nos meus estudos aí sobre ágil, né, eles sempre tratam dentro do contexto da incerteza. Então, ser ágil é trabalhar dentro de um contexto de incerteza daquilo que você vai fazer, né? E aí a gente tem essa coisa do MVP, né, que todo mundo sempre fala, mas o objetivo principal não vai ser o MVP, né?
que a gente quer sempre estar entregando valor para o cliente, né? Então a gente precisa medir esse primeiro MVP, mas ele não para por aí, né? Ele vai ser constantemente evoluído e a ideia é que esse movimento ágil vai evoluindo esse MVP até que a gente chegue ao consenso que o cliente quer, né? Acho que é isso aí. Show. Resumiu bem. Então, a gente, pelo que vocês estão falando aí, o ágil, ele é mais do que simplesmente, vamos dizer assim, um framework, onde você está definido e você utiliza isso para fazer entregas constantes, assim, na nossa área, né, que é a área de TI. Mas eu vou um pouquinho mais além, tá? Então, tem pessoas que falam que o ágil é um movimento, é uma cultura, vamos dizer assim, é uma forma de você enxergar as coisas, né? As demandas, as tarefas, os pedidos do cliente, enxergar até mesmo o cliente com outros olhos. E tem pessoas que falam que o ágil é um mindset, tá? E o que danado é mindset, tá, gente? Então, mindset só é uma palavra de língua inglesa, né? Significa mentalidade ou atitude mental, né? Ou pode ser ainda modelos mentais. Então, eu trouxe aqui um modelozinho para a gente imaginar entre mente aberta e mente fechada, tá? Onde na mente aberta a gente vê que pessoas que têm mente aberta, elas aprendem, elas resolvem, seguem em frente, qualquer obstáculo, ou seja, se tem alguma adversidade, seguem em frente. Elas aceitam críticas construtivas e até algumas destrutivas também. Elas abstraem isso e sabem lidar com o medo, tá? Então, pessoas de mente fechada, elas lamentam que não conseguem entregar as coisas no prazo, elas creem que é impossível fazer aquela demanda acontecer ou aquela conquista pessoal acontecer. Eu vejo muito quando eu passo, né, e converso com as pessoas, que eu gosto muito de conversar, por incrível que pareça, tá? As pessoas elas têm medo um pouco de assumirem, vamos dizer assim, um compromisso grande. Seja comprar uma casa, seja comprar um apartamento, seja fazer uma release mais arrojada em um sistema, seja se programar para uma viagem. E essas pessoas, o que eu vejo é que elas estão um pouco estagnadas mesmo, tá? Elas ficam, tipo, paradas, acomodadas, sem querer muito, vamos dizer assim, evoluir, porque o que está acontecendo está bom. Elas não têm vamos dizer assim, a necessidade de aperfeiçoar, de melhorar, de mexer no que está realmente funcionando, vamos assim dizer. E elas sofrem com isso que elas dizem. Eu não sei se vocês já escutaram, mas eu já escutei várias vezes a pessoa dizer, poxa, mas por que a gente vai mexer nessa forma como a gente entrega isso, ou na forma como a gente faz a integração com determinada agência, se o que tem hoje me atende? Pô, às vezes a pessoa pensa, poxa, essa integração ou essa demanda, ou sei lá, ou essa casa que o cara vive, que ele podia estar morando em outro canto, era só um esforço, só ele querer fazer que acontece. Então, é ruim onde ele está agora e porque ele não se movimenta. Então, isso é um pouco da forma como o ágil pensa, tá? Como o mindset ágil pensa. E essas pessoas são dominadas pelo medo. O medo de errar, o medo de assumir risco, e assim sucessivamente. Então, segundo esse cara aí, charado Daniel, é o Daniel Goleman, autor do livro Inteligência Emocional, que eu recomendo para vocês, é muito bom, tá? O mindset ágil, ele é influenciado por 4 pilares, tá? O biológico, o da linguagem, o cultura e o da experiência pessoal. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro é muito bom. Então, na biologia, o pilar da biologia, ele é onde a gente tem a capacidade de interpretação, né, com base nas limitações fisiológicas, ou seja, como nossas limitações fisiológicas influenciam o nosso papel ou o nosso modelo mental. Tem pessoas que eu já vi aí, em várias, eu acho que vocês também, pela internet, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar
com alguma desses YouTubers aí lá no Canadá, que o cara, tipo, não tem as pernas, não tem o braço, e mesmo assim o cara anda de skate, escala montanha, nada com tubarão, e, poxa, enquanto eu não sei nem andar de skate ainda. Então, esse é um dos pilares que influencia um pouco o mindset da gente. A linguagem, né, o meio que a gente se estrutura, a consciência humana, né, ou melhor, a maneira como entendemos e transmitimos informações irão modelar nossa mentalidade. Então, a cultura, os grupos que convivemos, como família, amigos, organizações, cidades, etc. Isso é bastante interessante porque eu cresci, meu pai dizendo que, assim, é o seguinte ditado: diga com quem tu andas que eu te direi quem és, né? Então, ele não queria que eu ficasse andando com um grupo de pessoas que, tipo, queria só beber, farrear, essas coisas. Ele focava mais para eu que, pô, se envolve com pessoas que queiram estudar, que falem sobre concurso, que tem alguma meta de vida, essas coisas. Então, é a cultura, tá, gente? Isso eu acho que a gente escuta muito lá no Nordeste. Isso. Então, nesse ponto, são como os grupos que estamos envolvidos nos moldam, né? Seja pela educação ou até mesmo pelos costumes culturais. E, por último, o pilar é experiência pessoal, tá, gente? Então, diz respeito da sua raça, do sexo, da condição social e etc., né? É aqui que nossas experiências ajudam a moldar a nossa maneira de pensar. Então, eu vejo muito pessoas que colocam como prioridade viagens, né? Então, poxa, viajar, nem que seja a turismo, é uma boa para você exercitar e desenvolver esse seu pilar de experiência pessoal, porque você vai conhecer outra cultura, você vai sair um pouco da sua zona de conforto, você vai conhecer novas pessoas, novos lugares. Então, isso é uma forma da gente fazer isso acontecer, né? A gente evoluir. Então, tudo vamos dizer assim, no ágil, no mindset ágil, é como se você tivesse uma forma de você viver. Então, eu estou me abstraindo um pouco do nosso deploy do dia a dia, da nossa demanda para entregar para o CNPq, para o IBIT, do nosso pedido da DAV que a gente tem para entregar. Eu estou querendo que vocês entendam que a forma como vocês vivem impacta diretamente na forma como vocês trabalham e na capacidade de entrega de cada um de vocês. Tá? Então, se vocês o Mindset Ágil, ele veio para isso, para você ter um olhar diferente sobre tudo que acontece ao seu redor e até mesmo como você se interage com as pessoas, sejam elas seus clientes, sejam elas seus colegas de trabalho e seja mesmo sua família, tá? Então, em geral, somos bons em seguir uma receita como rodar o Scrum, tá? Uma receita de bolo, ou um Kanban, ou fazer uma daily, ou fazer uma retro, mas será que se a gente executar isso bem, a gente vai alcançar todos os benefícios do ágil? Eu acho que recentemente, né, a gente viu um vídeo aí no grupo da CSAPG de uma menina falando que as dailies dela eram sem sentido, as retrospectivas, todo mundo apontava o dedo, mas no final todo mundo dizia que estava tudo joinha, todo mundo só colocava pontos positivos. É um pouco mais do que isso, tá, gente? Só isso aí não adianta para a gente alcançar e a gente atender nossos clientes. O Mindset Ágil é um pouco mais. Então, você, nas retros, não é só você falar o que você errou, o que você acertou, o que você vai fazer, não. É uma autoanálise mesmo, de você como um time, de você como parte de algo maior. E você realmente tentar aprender com aquele período de tempo que a gente está revisando. Por exemplo, nas sprints que são de 2 semanas, se você trouxer para a sua vida, então você já tem isso, por exemplo, se você for fazer uma pós-graduação, você é avaliado bimestralmente, semestralmente, anualmente, por exemplo. Então, essas avaliações são nada mais nada menos que as suas retrospectivas, onde você vai verificar o que é que você fez e o que você aprendeu com aquilo lá.
Então, é basicamente trazer esse conceito para o nosso dia a dia. E as principais características do mindset são essas aqui, tá? A cultura do crescimento, né? Que o objetivo é aprender, logo fomentar o aprendizado das pessoas é fundamental para se ter um mindset ágil. Não estou falando de treinamentos ou de aprender com os erros, fracassos, mas com o dia a dia mesmo, tá? Poxa, são as pequenas conquistas que importam aqui. Ter metas e aprender com elas, né? E, poxa, isso eu acho que é essencial. Eu acho que quando a gente faz um planejamento, que a gente coloca aquela meta de entregar determinada funcionalidade numa sprint, ou de, vamos dizer assim, esse ano, a gente faz isso muito no final do ano, né? Esse ano eu quero perder 10 quilos, esse ano eu quero emagrecer, ou quero ir para academia todo dia, ou, eu vou trocar de carro esse ano. Então, essas metas faz com que você cresça, não só, vamos dizer assim, pessoalmente, mas espiritualmente também. Então, se você não tiver uma meta, como você vai aprender a se auto-organizar? Como você vai aprender a se planejar se você não põe uma meta? Ou melhor, como é que você vai aprender a errar, a lidar com seus erros e aprender com eles? Então, percebam que a gente ter uma meta é essencial para a existência do mindset ágil. É através dela que muito aprendizado acontece. Por isso, a gente precisa ter metas claras e objetivas, tá? Diretas. Quero trocar o carro esse ano. Vou entrar no mestrado esse ano. Vou para academia, quero perder 10 quilos. Ou vou entregar a integração com a Unesp esse sprint. Vou entregar a classificação agora nessa sprint. Isso é uma meta. A gente, às vezes, assume ela, e o que eu vejo muito, e eu tiro isso, vamos dizer assim, para mim mesmo, como exemplo, a gente acaba que coloca essas metas na mesa e fica por isso mesmo. E que a gente não entrega a sprint não bate e fica por isso mesmo. Como no vídeo que a menina passou na CSAPG, a sprint nunca bate. Poxa, não existe algo mais frustrante para o cliente você assumir um compromisso com ele e você entregar algo que não tem valor, ou que realmente você não entregar e nem avisar porque não entregou. É complicado. Então, bem complicado. A gente tem que ter também, uma das características é que falhar é uma oportunidade de melhorar, né? Então, aprender com os erros e falhar é crucial para o mindset ágil. Só não erra quem não faz, cara. Como o Milton falou hoje na apresentação lá dele, eu não contrataria um cara que disse que nunca errou num desenho de arquitetura de um sistema, porque, poxa, se esse cara nunca errou, então tá estranho isso. Então ele nunca fez. Ele nunca configurou. Então, um dos grandes segredos do método ágil são os ciclos curtos de desenvolvimento. Isso para dentro, vamos trazer um pouco agora para dentro do nosso trabalho. E um dos motivos para eles serem assim é criar a possibilidade de você errar cedo. Um sprint, por exemplo, se você coloca um escopo de uma sprint que ela vai preencher um mês, cara, tá errado. A sprint você tem que fazer com que ela comece e acabe logo para você conseguir errar rápido e corrigir rápido. É mais rápido você corrigir um erro lá quando a coisa vai para a produção do que você parar uma equipe inteira esperando que você teste o sistema todo para que não suba com erro. E vai ter erro se você fizer isso. Só que você vai demorar mais para perceber o erro do que simplesmente seguir com o jogo. E o seu cliente vai ficar sem receber o valor que ele precisa para aquele momento. Então, errando o quanto antes, você vai aprender mais cedo também. Então, se você errar rápido, você vai conseguir
ter a possibilidade de você aprender rápido. Tem gente que não aprende, né, com os erros, mas paciência, não estou querendo colocar isso, vamos dizer, trazer para esse contexto, mas é necessário entender o porquê a pessoa errou também. Não é só simplesmente você errar e, poxa, eu não sei porque eu errei. Eu não sei porque eu não consegui entregar a versão. Eu não sei porque eu não consegui passar num curso, na seleção de mestrado. Não sei porque eu não passei num concurso público. Então, essas perguntas você tem que responder, tá? Então, todo erro é uma oportunidade de aprendizado, tá, gente? Dominar as práticas, né? Isso nem se fala. Então, será necessário muito esforço. Logo se adotou alguma metodologia ou alguma prática, não há deste lado, antes de ter a certeza que todos os esforços foram realizados. Bem, gente, isso é o seguinte, se você adotou o ágil, segue ele na risca. Vai ser difícil? Vai. O esforço vai ser grande? Vai. Quando a Adelino estava comigo nessa época, quando a gente adotou o ágil dentro do escopo da Freire, da plataforma Freire, não foi fácil. Principalmente porque a metodologia de AMDS estava sendo escrita na época e a gente optou como um time a seguir à risca o Scrum. O esforço foi gigantesco. Como é que a gente era ágil com toda a necessidade de abrir um CAT para fazer um deploy em homologação, em teste, em produção. Como ser ágil assim? Então, vai dar trabalho? Vai. Muito. Mas, pelo menos, você tem que tentar várias vezes até você conseguir dominar a prática. Dominar os conceitos, dominar as regras do jogo. E isso dá trabalho, gente. Não é fácil. Você implantar um Kanban não é fácil. Você sair vamos dizer assim, de um framework que você acha que está obsoleto para qualquer outro, isso não é fácil, tá? É necessário muito esforço mesmo. E o último aqui é ser resiliente, tá? Então, a reação e adaptação a resultados ruins ou situações desconfortantes será algo que irá ser fundamental para a criação do mindset ágil. Bem, a gente não precisa de muito exemplo assim fora para falar um pouco do que é ser resiliente, né? A gente hoje está passando por uma dificuldade global dessa pandemia, onde a gente teve que se reinventar. Eu escutava muito na época o Gustavo e outras pessoas falando que eu acho que a cápsula não está preparada, não está madura para a gente começar a inserir o trabalho remoto na equipe, né? A DTI não tá preparada para isso. A gente teve que fazer isso de uma hora para outra. E ainda com o Gustavo no comando. E tivemos que se adaptar, tivemos que reagir. A gente teve que reagir a alguns resultados que foram ruins. Algumas equipes elas passaram a entregar menos, a ter mais trabalho para se adaptar a isso. Claro, são pessoas. Pessoas, elas reagem de uma forma, reagem de outras. Então, a gente tem que entender isso. Então, a gente precisa adaptar aos novos desafios ou mudança. O ágil é mudança o tempo todo. A gente tem que estar preparado para uma mudança toda hora. Você pode estar hoje aqui trabalhando com a CAPS e receber uma proposta, vamos dizer assim, única na sua carreira, e você ter que largar tudo e sair, mudar de estado, mudar de vida, ter que deixar para trás alguma coisa, seus amigos, sua família, para tentar arriscar, vencer, crescer em outro canto. Isso é você ter a capacidade de se adaptar. Isso é você tentar alcançar algum resultado positivo. E vai dar merda? Vai. Tem tudo para dar merda. E você tem que ter a resiliência de você poder receber aquele seu resultado ruim e conseguir aprender alguma coisa e seguir a sua vida, tá? Seguir seu jogo. Você tem que se adaptar rapidamente a qualquer mudança. Muita gente, com essa pandemia que a gente teve atualmente,
né, que a gente estava vivendo, perderam emprego. Vários amigos meus que tinham restaurante, meu pai, inclusive, tem restaurante lá no interior do Rio Grande do Norte, e a sorte foi que eu e ele, a gente fez o dever de casa, que eu sou sócio dele, e a gente fez um pé de meia para essa época de chuva, né? Só que o pé de meia não é muito. Então a gente teve que se readaptar. O nosso carro-chefe lá era a pessoa ir para o restaurante, passar o dia lá bebendo, tomando banho de piscina. A gente não tinha essa, vamos dizer assim, a gente não estava preparado para ter que fechar as portas e o que, é que a gente ia fazer com os funcionários, o que, é que a gente ia fazer com as piscinas. Então a gente passou a usar o delivery. Poxa, mas como é que a gente faz delivery num canto onde até a internet é ruim? Complicado. Complicado. Então, tem que se adaptar. A gente tem que ter essa capacidade de transformar o seu negócio, a sua vida, para que você possa reagir a qualquer tipo de intempérie que venha acontecer. Então, como eu falei, né, o mundo está na pandemia, por isso que eu coloquei essa fotinha aí. Então, em resposta à transformação digital, o conceito de agilidade ganhou bastante importância em todo o mundo, né? Não basta investir em inovação, é necessário ter uma equipe capaz de desenvolver e entregar sem abrir mão da qualidade, atendendo ao time to market. A melhor forma é usando o pensamento ágil. Então, eu coloquei esse textão aí, tá? Para a gente dar uma lida e dar uma, assim, trocar ideia, e vocês fiquem à vontade para vocês interromperem a hora que quiser, porque isso não é um monólogo, tá? A gente está tendo uma conversa aqui sobre ágil. Então, ele não é uma metodologia, gente. Não é uma cultura. É uma mudança de pensamento mesmo, tá? É uma forma de você pensar um estilo de gestão que seja mais aderente à sua necessidade que você está vivendo naquele momento. Por isso que a gente fala de transformação. Então, o ágil, ele pode ser simplesmente implantado porque ele não é um processo linear. Então, cada empresa que for implantar uma transformação ágil, uma MDF ágil, ela vai ser diferente da outra. Então, se a gente tentar colocar isso numa caixinha, num produto, e sair implantando aí, vai dar ruim. Tem que ver o contexto, tem que ver a necessidade, tá? A cultura que está envolvida das pessoas e a capacidade que elas têm de mudar. Tá? Então, essa frase do Simon é muito massa, porque as pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz isso, tá? Tem que ter um propósito. E isso esse cara é o bambambam do e-commerce hoje, então ele colocou isso e é um pouco para a gente pensar, poxa, se eu estou fazendo um fone de ouvido ou eu estou fazendo um prato de arroz para vender, poxa, mas por que a pessoa vai me comprar esse prato de arroz? Porque é gostoso? Porque fui eu que fiz? Se tiver um contexto assim mais, vamos dizer assim, envolvente, elas vão comprar. Isso vai vender, vai ser mais assertivo, tá? Um exemplo disso aí foi um aplicativo que tem aí, que é o Rainbow, que é uma startup daqui de Brasília. Elas fizeram, vamos dizer assim, automatizaram a forma como você faz doação para entidades carentes. Então, eles colocaram vários conceitos de gamificação e aproximaram a pessoa que quer doar para a pessoa que realmente precisa daquele dinheiro. Então, é a forma como você faz aquilo, não é a forma como não é porque você faz, simplesmente tem que ter um motivo, tá? Então, porque o vídeo não foi. Então, antes de pensar na solução, a gente precisa gastar mais tempo entendendo o problema real.
Ô, Harrison. Oi? Você tá me ouvindo? Posso fazer uma pergunta? Pode fazer uma pergunta. Voltando no tópico anterior, na questão de acerto e de entregas, né? Como se tudo bem entregar errado, faz parte do processo. Beleza, isso para a gente também faz muito sentido, para o desenvolvedor e para o time. Mas e para o cliente? O sistema não começa a ter uma falta de credibilidade, assim, Entende? Vamos lá. Não é entregar errado. Então, vamos mudar um pouco esse conceito. Não é você entregar vamos dizer assim, a demanda errada. Ninguém quer receber nada errado. É você ter na sua mente que você só vai fazer aquilo uma vez. Se você tiver o cuidado de escolher o requisito, de entender a necessidade do cliente, você não vai errar. Você só vai fazer aquilo uma vez. Então, assim, se você... Eu estou deixando aqui o vídeo rolar, só para que aí depois eu volto nesse assunto, mas se você tiver na mente, assim, se seu cliente pede, poxa, eu preciso de uma extração ou de um relatório que mostre o número de docentes. Pô, o cliente está pedindo um relatório, massa, beleza. Por que não entrega um sistema que faça o relatório para ele do jeito que ele quer e a extração a hora que ele quiser, sem ele ficar me pedindo para gerar relatórios para ele? É você entender a real necessidade dele. Para que ele quer aquela informação? Ou para que ele quer aquele botão ou aquela funcionalidade? Isso é muito vamos dizer assim, do que o Steve Jobs falava, né? Que o cliente realmente ele não sabe o que quer até você mostrar algo que é melhor do que o que ele pediu. Tá? Então, não é você entregar errado, tá? É você seguir a cadeia para que você consiga preencher ela de forma rápida e que você satisfaça seu cliente, e o que ele for pedir para você vai ser simplesmente mais uma melhoria do que simplesmente dizer, olha, isso que você está me entregando não está funcionando. Se ele pede para você, eu vou querer um copo, como nesse vídeo aqui, beleza, ele vai comer com a bolacha lá, ele viu que não tem aquele tamanho, aí você vai, em vez de você simplesmente aumentar o copo, você vai lá e corta a bolacha dele, para que ele possa comer naquele copo que você entregou. Isso não faz sentido. Tá? Podia quebrar o biscoito também, né? Podia quebrar o biscoito. Mas a ideia é a mesma. Podia quebrar o biscoito. A ideia é a mesma. Então, o que eu vejo muito é a gente tentando, principalmente em cima do TI, tá, gente? Eu não vou falar especificamente que é KPI, X ou Z, não, mas o que eu vejo muito é a gente tentar resolver problemas dos nossos sistemas. Por exemplo, o cliente reclama que está lento, a gente abre chamado para isso de bota mais memória no servidor. Eu vejo isso direto, cara, direto. Só que ninguém para pensar, poxa, mas qual é por que isso tá desse jeito? E o primeiro desafio que eu coloquei para a equipe, vamos dizer assim, dessa forma de você pensar o que o cliente quer, era dizer assim, olha, a gente vai ter clientes que não têm internet, ou que a banda é muito pouca. Então, não tem como eu pedir para o cliente aumentar memória. Não tem como eu falar para o cliente que ele vai passar um ano para baixar uma informação do Qualys, por exemplo. A gente precisa entender o lado do cara. A gente precisa construir algo que ele realmente faça sentido para ele. Entregar errado, Rodrigo, é você conversar com o cara, ele falar que precisa de um copo, ou que precisa de um galão de água, e você chegar com uma grade de cerveja. Ou você chegar com um galão de água seco. Então, toda a sua cadeia foi comprometida. Aí você coloca lá o galão e acabou. E ele diz, pô, mas cadê a água? Para que eu vou usar isso? Eu entendi. Então ele fala mais sobre a liberdade de poder errar, não
Não, tipo assim, não, pode errar aí que tá tudo bem. Erra mesmo, né? Não é o incentivo de errar, mas a liberdade, né? Pois é, então, a gente teve um caso, acho que eu ainda estava, você tinha entrado no time, foi quando a gente viu que o requisito que a gente tinha lá na Freire de calcular as cotas do PAFO, a gente tinha feito isso errado. Só que isso demorou 2 anos para perceber isso. E veio perceber quando eu assumi a equipe. Foi quando a gente mudou esse pensamento de vocês dentro do time. Então, essa demora é que não é aceitável. Se você entrega, se o seu cliente fala um requisito de qualquer sistema, ou se sua esposa fala, vá na farmácia e me traga remédio para dor de cabeça, e você traz relaxante muscular, rapidamente você vai entender que você errou e você volta na farmácia e compra o remédio para dor de cabeça. E volta para ela, porque senão você dorme no sofá, né? Mas o ruim é se ela chegasse, você chegasse com um remédio, com o relaxante muscular, ela estando com dor de cabeça, e se você só fosse comprar uma semana depois. Você errou, permaneceu no erro, não aprendeu com aquilo e também não se movimentou. Então, errar é nesse conceito, você vai errar. Não adianta você, a gente está falando aqui em utopia, que a gente entrega as coisas sem erro, 100% certo. Não existe isso. Não existe isso. Harrison, tem esse ponto aí também que tu tocou. Tem outra questão também que a gente sabe que o cliente é a parte mais importante do processo, né? Independente de qual metodologia de desenvolvimento você está usando, né? Nesse problema que tu levantou, uma coisa importante é dar ferramentas também para o cliente, dele criticar a tua ferramenta, né? Criticar a tua solução. Porque se você entrega algo que o cliente não, que ele recebe, você fala, está funcionando, e ele não tem como verificar se está funcionando, ele não vai ter como criticar a qualidade daquilo, né? E o processo não vai ter como evoluir também, sabe? Então, eu vou pegar esse seu gancho aí, que você comentou, e o mindset é justamente isso. Você tem que olhar o seu, vamos dizer assim, o seu universo, o que está ao seu redor. Então, isso não é só para mim que sou gerente, é para cada um de vocês. Assim, eu estou me colocando como na minha vida isso, tá? Você tem que olhar as pessoas que estão ao seu redor, entender a necessidade de cada uma delas e você, quando for tentar atendê-las, você tentar fazer também com que elas tenham a capacidade de receber aquela sua solução. Não é só você pegar uma demanda, por exemplo, Fabiana, eu vou te usar, tá? Que eu vi que você está aí. A Fabiana solicitou uma tarefa e ela passa aquela tarefa por debaixo da porta assim, num papel, você lê, aí entrega, resolve lá e passa por debaixo do papel de novo. Não é assim. Tem que ter um envolvimento. Então, o time, vamos dizer assim, o seu time ágil, seu time Scrum, ele não é só você, não é só a galera que desenvolve. O cliente está no meio também. Por isso que tem aquela figura do PO. E quando você vai, vamos dizer assim, mostrando essa visão de transformação, de possibilidade, o cliente vai mudar de escopo, sim. Ele vai mudar de demanda, sim. E você tem que ter a capacidade de fazer a entrega no tempo que ele precisa. Porque o mercado muda. Porque a necessidade muda. Porque o time to market é outro. Passou. Isso eu vivenciei muito quando eu estava na B2W. Então, chegava de manhã, a gente tinha uma demanda X. Quando dava meio-dia, o mercado tinha mudado. A ação estava caindo da empresa. Os acionistas estavam perdendo alguns bilhões. E ninguém gosta de perder dinheiro. Então, a gente tinha que mudar. Chegava com outra demanda e o cara não tinha nem terminado aquela. Então, tu não se organizou. Tu não entendeu o real problema. Era só para fazer isso. Para que tu tá desenhando o sistema todo de novo? Para que você tá refatorando tudo? Era só para fazer esse ajuste aqui.
Então, você tem que capacitar as pessoas que estão ao seu redor para que ela consiga, vamos dizer, trabalhar em harmonia contigo. Se for só para entregar, vamos dizer assim, demanda, para matar a tarefa, a gente estava no suporte, né? Resolvendo problema, em fila, usando o Kanban. Então, é basicamente esse conceito. Que a gente precisa estar com todos capacitados. Então, quando a gente fala, poxa, eu vou soltar um exemplo recente. O pessoal das FAPs queriam informações para o sistema deles, mas eles não tinham nem sistema. Eles queriam alimentar planilha de dados, porque eles não tinham um sistema lá dentro. Então, poxa, eu estou com duas oportunidades aí. Uma é atender o meu cliente, que é a FAP, de ter essas informações mais, vamos dizer assim, assertivas, para elas poderem trabalhar o dia a dia, e outra é eu construir um sistema para ela. Pô. Beleza, mas o que é que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou atender o que vai dar mais valor para o meu cliente. E qual seria? As informações. Porque não adianta eu chegar com um sistema novo para ela, porque ainda ela vai aprender a usar, mas ela vai continuar sem as informações que ela precisa para tomar a decisão do dia a dia. É mais nesse sentido. O Harrison, só um comentário aqui que já foi citado direto ou indiretamente, né, nesse processo, que é assim, igual você falou, né, não adianta a gente pegar um requisito, passar por debaixo da porta, né, o pessoal pegar, ler o requisito e implementar, né, o que agrega valor no processo e agiliza o processo, é existir um contato mais próximo entre o cliente e quem está implementando, né? Porque é o cliente que sabe o que ele precisa e essa comunicação nesse tempo que demora de sair o requisito do cliente e chegar em quem está desenvolvendo, isso aí gera muito ruído, sabe? E às vezes uma conversa mais direta também diminui tanto o tempo de desenvolvimento quanto a própria dimensão do problema, sabe? Pô, cara, concordo 100%. E tem que ter na mente que esse tempo que você está passando com o seu cliente, e eu acho que isso eu exercitei muito, mas muito, muito na equipe da Freire, que foi a última que a gente passou, e que eu implantei o Scrum do zero, né, que eu mudei a forma como trabalhar. O tempo que você passa escutando o seu cliente, você tem que ter na sua mente que você está aprendendo algo sobre o business, algo sobre o que realmente vai dar algum valor para o cara, tá? Então, é muito precioso o tempo que você passa com o seu cliente, muito precioso. Mas eu vou passar o dia todo com o cliente e depois eu não vou ter tempo para implementar. Então, você se planejou errado. Porque você pode marcar 1 hora por dia com o seu cliente para escutá-lo e você sai dele, faz a demanda, preenche, faz tipo, vamos dizer assim, uma POC já quase pronta, leva e mostra de novo. Um exemplo fora do nosso conceito, do nosso trabalho, do dia a dia, por exemplo, a reforma. Você está, por exemplo, a Jarruce, ela tá no plantão, ela está o dia fora, quem está resolvendo as coisas da reforma sou eu, então eu tenho que realmente dizer, olha, tá ficando assim, mando foto para ela, concorda? Concordo, mas eu poderia fazer isso, isso, isso. Escuto ela 1 horinha, falo com o pessoal, implemento o pedido dela, a gente vai, entrega rapidamente, no final do dia já tem outra expectativa. É simples assim. Você amanhece o dia, bate na porta do seu cliente, pergunta, pô, e aí, tudo bem? Tudo. Sabe aquela demanda que você me pediu? Sim, sei. Como é que você está pensando? Estou pensando assim, assim. Será que não podia ser de outro jeito? Poderia. Então tá, beleza, sai. No outro dia, quando você voltar, você já leva alguma coisa para mostrar para ele. A gente não precisa ter uma analista de requisito prototipando tela. A gente precisa entregar mais rápido e algo que faça sentido.
Então, peguei esse texto aí também do Manifesto Ágil, tá aqui. O Manifesto Ágil diz que indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas de software. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente, né? Colaboração com o cliente mais do que negociação de contrato. Vocês vejam que, de novo, é outra forma da gente pensar, é outra forma da gente lidar. É você realmente interagir mesmo com as pessoas. Eu acho que isso foi muito difícil e disruptivo para a nossa área de TI, porque a gente é acostumado a ficar lá de frente ao computador e só querer conversar pelo chat, ou só resolver demanda através de chat, de chamado. E o ágil ele veio para quebrar isso aí tudo, né? Mudar a forma. É você sair da frente da sua tela e quando você tiver com a dúvida, você não ir perguntar ao seu gerente. Você ter a autonomia de ir lá no seu cliente e perguntar, pô, tô com dúvida nisso aqui. Na vida, é como se você estivesse estudando, fazendo uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, tivesse com dúvida lá no que o cara estava explicando para você lá na frente, e você, em vez de perguntar diretamente a ele, não, eu vou abrir um chamado aqui para ele e vou pedir para que ele preencha aqui dizendo o que é para fazer. Responder à mudança mais do que seguir um plano. Planejamento é bom? Mas em excesso atrapalha. A gente acaba perdendo o time market da coisa. A gente acaba perdendo tempo. Tá? Então, às vezes faz sentido, vamos dizer assim, vou jogar a Davi agora como exemplo, para a Davi ela tem um calendário anual onde faz sentido e a gente sabe que aquele calendário é anual. Então, faz sentido para ela que a gente esteja preparado para que a gente entregue alguma demanda para ela em determinados períodos de tempo. Mas a gente, às vezes, atrasa. Porra, então por que a gente, vamos dizer assim, a gente acaba respondendo mais, gastando mais tempo planejando para entregar aquilo naquele ano, do que simplesmente dizendo, pô, tá aqui, eu tenho que fazer isso, então vamos responder. Mas mudou, o calendário mudou, o presidente mudou, vai colocar agora a coleta até o final do ano. A política pública. E muda, velho. O governo muda, tá aí, as pessoas mudam, de pensamento muda, vamos dizer assim. Tem que responder essa mudança. Então quebrou o planejamento, né? Tá dando, deve ser o vídeo. Deixa eu desligar o vídeo. Valeu por ter avisado. Melhorou agora? Sim, melhorou. Tá, então, como eu tava falando, né? Pegaram até que parte aí? Falhou antes de você falar em política pública. Tá, então, o cara muda a data de uma entrega, antecipa ou posterga, de acordo com a necessidade do negócio dele, tá? Então, a gente tem que aprender a responder, a ser responsível para esse tipo de coisa. Isso joga por fora um planejamento de um ano? Joga, mas se você não tiver a capacidade de responder esse tipo de alteração, você não vai dar valor nenhum para o seu cliente também. Então, trazendo um pouco da forma moderna do Agile, né? Que a gente tem um conceito de ágil que o pessoal está usando para certificação, para trabalho, para colocar em metodologia, mas tem a forma já moderna, né? Que é um pouco mais disruptiva disso aí, tá? Então, ele prevê, o ágil prevê indivíduos e interações mais que processos e ferramenta, né? Já o moderno ágil está avançando isso aí para faça da segurança um pré-requisito. Então, a gente falou muito em o cara poder errar, né? Então, a gente tem que dar segurança corporativa para que o cara erre. A gente tem que garantir que ele possa errar e não ser penalizado com isso. Ele vai ser responsabilizado. Mas ele
penalizado já é outros 500. Nas empresas privadas, isso acontece mais. Então, quando você erra e se for uma cagada grande, você está na rua. Mas se você errar e você rapidamente conseguir consertar seu erro, tudo bem. Você fica. Fez mais que sua obrigação. Escutei isso demais, cara. Demais mesmo. Principalmente na B2W, quando tinha problema de match de produto, que o cara configurava numa Black Friday. Ele mandava um PlayStation de R$1.800 e fazia match de produto com uma calculadora de R$100, por exemplo, HP. E o cara vendia, de repente, 4.000 PlayStation com preço de R$100. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Isso está mudando para entrega de valor continuamente. Então, em vez de você estar entregando, esperando um mês para entregar um sistema, ou fazer alguma entrega de qualquer coisa, você fazer isso semanalmente. Toda semana você entregar um pouco. E que aquele pouco seja utilizável, tenha algum valor, faça algum sentido para o seu cliente. Colaboração com o cliente mais que negociação de contrato, né? Eu vejo muitas equipes, principalmente nas que eu trabalhei fora da CAPES, que a gente só conversava com o cliente quando era para pedir algum ajuste no contrato. E a gente está evoluindo isso aí para tornar pessoas sensacionais. Responder à mudança mais que seguir um plano, né? Tá mudando isso aí para experimentar e aprender rapidamente. Aquele lance que eu falei da POC. Tu conversa com o cliente de manhã, volta para tua mesa, cria uma POC, volta lá no cliente, mostra, é isso mesmo? Aí você volta e implementa. Ou finaliza. Você ganha o tempo. Os erros mais comuns, tá, gente? Que eu vejo por onde eu passei, né? A agilidade, ela não é apenas uma questão de criar uma equipe de desenvolvedores e fazer com que eles executem interações de desenvolvimento de software. Muita gente acha que é isso, tá? Como aquele vídeo lá que foi passado na CSAPG. A gente fazer reunião de daily sem foco. Qual o principal objetivo da reunião da daily? É que vocês conversem entre si, é que vocês se reportem, que vocês troquem ideias, vocês ajudem uns aos outros a encontrar soluções, não simplesmente falar o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje, ou se eu estou com impedimento. Aquilo está lá para a gente se ajudar. Escolha do Scrum Master também. Eu já vi muita gente errando, que promovendo o cara que é um bom arquiteto para um gerente de projeto ou para um Scrum Master, também já vi muito acontecer. Falha no escopo das sprints. A gente errou muito na Freire com isso. Nossos escopos era falho mesmo. Muita sprint que a gente não batia. A gente não tinha colaboração, né, com o cliente na época, até a gente conquistar o cliente. Individualismo, isso aqui é o principal. Eu acho que tem muito isso na iniciativa privada, onde o cara quer se sobressair ou aparecer mais. Travou, viu, Harrison? Harrison, só voz Ô, comentarizada. Aí a gente não ouviu mais o que você falou. Deixa eu ver. Eu ouvi tudo. Trocar de fone aqui, tá? Tá. Então, espero que tenha ficado gravado. Mas, assim, vou tentar falar mais lento e vocês só me avisam mais rápido, se eu tô entendendo, tá? Vocês não escutaram até na falha do escopo ou na falta de colaboração? Adelino e Ed. Oi. Gente, eu caí aí. Você estava na parte lá. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Tá, então.
Você Obrigado, falou sobre Evan. falha no escopo das sprints, que ocorreu bastante. Você falou sobre a falta de colaboração. Você falou sobre alguém querer estar acima de todos, né? Não precisar do apoio de alguém. Mais ou menos nesse Isso. sentido. Isso. Isso. É, Aí parou na hora que você falou assim que até que a gente conquistou a confiança do quando a cliente. gente. Tá, então vamos lá. Na falta de colaboração. Então, a gente tinha falta de colaboração com o nosso cliente, até a gente mostrar que estava dando certo, que a gente estava conseguindo entregar mais rápido para ele e que as entregas estavam saindo redondas, sem erro. Mas não erro de sistema, erro de negócio também. Que o requisito estava indo redondinho, estava sendo entregue perfeito. Tá? Então, a gente, quando conquistou o cliente assim, mostrando o serviço, como diz na minha terra, a gente passou a ter uma colaboração maior. Eu, fora da cápsula, eu tive muito problema de individualismo por onde eu passei, né? E até mesmo, vamos trazer um pouco para a nossa vida, né? A gente acha que, por exemplo, você está casado e você investe dinheiro, pega o dinheiro da sua família, né? Que vamos tratar uma família, do seu time Scrum familiar, e você investe só em você, você capacita só você que faz uma pós, só você que tem um computador bom, e esquece da sua parceira que está do lado, que faz parte do seu time. Então, a gente tem. Isso é uma forma de individualismo pessoal. Também. Equipe sem sinergia, né? Então, com essa pandemia, isso é bem notório, principalmente aqui com meus vizinhos, que existem vários casais que não têm sinergia nenhum com o outro, passam o dia brigando. Então, não faz sentido ter um time assim, onde as discussões não são mais construtivas, e sim são degenerativas. E o ego, né? Dizendo, meu código é o que presta. Não, só eu que sei fazer o correto. Nem tem código certo. Falou, Ed? Eu falei. Nem existe Então código fala mais. certo. Nem existe código certo, né? Código certo nem existe. Eu escutei uma vez assim me dizer que informática não é ciência exata, né? Não, não é não. Então vamos lá. E agora eu faço essa pergunta aqui para mim, tá? O que é ser ágil para mim? Depois de tudo que a gente conversou, né? Então, para mim, a pessoa ser humilde, a pessoa saber trabalhar em equipe, saber colaborar, ter respeito com o seu cliente, de não levar qualquer coisa para o cliente ver, ter respeito com as pessoas que são ao seu lado, aceitar as diversidades, ter responsabilidade de que aquilo que você planeja no começo de uma sprint, você realmente tem que entregar, porque tem gente que depende daquilo. É você saber receber e passar feedback. Sim, passar feedback para o seu superior, passar feedback para sua esposa, passar feedback para o seu filho. Você saber receber um feedback, mesmo que você ache que é negativo, e você saber ter a capacidade de entender que aquele seu feedback negativo, você pode converter ele num feedback positivo, que é uma oportunidade. Você saber se adaptar. É o mais que a gente está exercitando hoje, gente, com essa pandemia toda. Adaptação. A gente tem um aprendizado contínuo. Tudo que a gente faz, na hora que acorda até a hora que dorme, a gente tem alguma coisa a aprender. Isso a gente tem que levar sempre. Sempre, mas sempre, sempre. Aprender com tudo. Aprender com o trabalho dos outros. Você sempre respeitar que o trabalho do cara tá bem feito e você tentar aproveitar o máximo possível daquele recurso que o cara gastou tempo para entregar e você adaptar aquilo para integrar no seu sistema e não refazer um trabalho inteiro porque você acha que o código que o cara fez não está legal. É você absolver isso. É você ser a transformação que você deseja ver no mundo. É você fazer a diferença.
E eu trouxe isso aí porque eu achei interessante, foi da vagas.com, tá? Que o Ministério do Trabalho no futuro adverte, né? Se a gente trabalhar como robô, a gente vai ser substituído por ele, né? Então, é um exemplo do motorista. Motorista de táxi está sendo substituído. Garçom, lá no Japão, está sendo substituído com a pandemia por robô. Então, se a gente ficar só naquela velha, vamos dizer assim, rotina de chegar, abrir o Redmine, matar a tarefa, cara, vai chegar um momento que isso aí vai estar automatizado. Que a gente vai ter robozinho ou um carinha com a inteligência artificial fazendo isso por você. Você vai estar sem emprego. Se você está acostumado só a fazer envio de arquivo para integração manual, cara, isso vai acabar. Se você está acostumado só em ficar no Firewall liberando IP, que vamos trazer um pouco da minha área, liberando IP para permitir conexão entre redes, cara, isso aí também vai acabar. Que vai ter uma forma melhor de fazer isso. Então, o que é que eu estou buscando, né? Para mim, para o meu time, para minha vida, né? É fazer a mentalidade ágil acontecer. É focar mais no meu cliente. Meu cliente pode ser minha esposa, pode ser meu filho, pode ser a Davi, pode ser a DPD. É eu tentar colaborar mais com as pessoas que estão envolvidas para que meu trabalho surta efeito. É tentar passar uma perspectiva positiva para tudo que está acontecendo, seja no mundo, seja ao seu redor, seja no seu sistema. É ter abertura para mudar. Sempre ter abertura para mudar. Não está dando certo? Está insatisfeito? Muda, cara. Muda de emprego, muda de cidade, muda de estado. Vai tentar outra coisa. Muda de carreira. É a gente procurar uma equipe entusiasmada, que trabalhe em conjunto, que saiba e tenha disponibilidade para falhar junto. E que saber que aquela falha que um comete é de todo mundo. Eu procuro sempre ter autonomia de resolver as coisas sem estar pedindo permissão para ninguém fazer isso. E sempre aprender com alguma coisa, né? Eu coloquei esse vídeo aqui dessa menininha que eu achei interessante, foi lá na corrida de Nova York, que ela colocou aí, né? Ganhar uma vida extra, tá? O pessoal que estava lá atrás, na rabeira da corrida, para ganhar uma vida extra, toque aqui, né? Ou seja, são simples atitudes como essa que incentiva, que faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Vamos lá, como é que o mercado está reagindo, tá, gente? Isso é bastante interessante. Eu sempre tento procurar isso porque é outra paixão minha é estudar sobre negócios. Então, eu sempre estou olhando como é que o mercado está reagindo a qualquer movimento que está acontecendo, né, ao seu redor. Então, peguei algumas reportagens assim que eu achei interessante, né, na Valor, no site que eu acesso sempre. Então, métodos ágeis avançam nas empresas. Então, todas as empresas estão adotando mais a metodologia ágil. Na VCSA, o ágil como novo estilo de trabalho, está ganhando mercado, como se adaptar a isso, né? Cultura ágil, a necessidade de adaptar a um novo estilo de trabalho. Então, está todo mundo buscando se adaptar, trabalhar remoto, trazer menos custos. A XP falou que não vai mais ter, XP Investimento não vai mais ter escritório físico. Vai ficar todo mundo trabalhando de casa porque é mais barato. A Google colocou todo mundo home office até o final do ano, porque é mais barato. E a Google era uma das empresas que ela exigia presença física lá. Você pode ter, se você tem cachorro, beleza, pode trazer ele para cá, mas desde que você fica aqui. Então, o cara era incentivado a levar o cachorrinho para dentro do Google, porque lá tem uma pet shop para deixar o cachorro lá, mas você tem que estar lá. Ah, tá com fome? Tem comida de graça. Ah, você tá cansado? Tem onde descansar, tem sala de repouso, mas você tem que estar aqui. Eu preciso estar lhe vendo. Isso não é mais não tem como mais fazer isso. Então, tá tendo uma adaptação muito grande na marra.
em muitas empresas. Alguns livros, tá, que eu indico nessa minha jornada, já estou quase 1 hora e 4 minutos falando com vocês, senão vai ficar cansativo. Esses 3 aí, eu vou disponibilizar também a apresentação lá para o Miguel subir lá no site, tá? E eu deixo essa frase aí para vocês, tá? Ela é como um mantra para o Mindset Ágil, né? Seja a pessoa que ajuda a acender a luz das outras, tá? E, galera, é isso aí. Dúvidas? Perguntas? Aí, Ed, com Elisa. Legal, parabéns, Edson. E chegar Valeu. muito mais uma muito boa apresentação. Muito legal. Valeu. Tá gravado, tá, Ivana? Se depois quiser ver o que perdeu, alguma coisa, a gente vai deixar lá no site, rodando. Pergunta, galera. Harrison, quero saber que a gente já também, acho que todos nós já comentamos a respeito, né, e tudo. Mas, assim, como é que você vê a questão, assim, da utilização do ágil dentro da esfera pública, assim, daqui a uns 5, 10 anos, assim, porque a gente vê que está em processo de implantação, né, e tudo. E, assim, pelo menos da minha parte, eu vejo um receio muito grande de que o ágil ele seja utilizado somente como um framework, né? Só como uma nova burocracia a ser atendida, né? Como um processo de trabalho, e não como uma mudança de modus operandi de fato, né? De todas as equipes. Cara, no começo foi assim, tá, Adelino? A gente via muito isso. Os caras faziam, vou implantar o ágil só porque estão na modinha. Principalmente na esfera pública. Porque estou sendo pressionado pela CGU para fazer isso. Mas hoje, cara, é uma necessidade. Hoje, a gente tem a necessidade de fazer muito com pouco, né? Eu escutei isso ano passado. A gente vai precisar fazer muito com pouco. Esse ano eu já estou escutando que a gente vai ter que fazer com nada. Então, para que as empresas públicas elas possam ser mais, vamos dizer assim, produtivas e eficientes, até mesmo para os seus clientes, que são os cidadãos, elas vão ter que se adaptar, elas vão ter que se reinventar, vão ter que se enxugar, vão ter que ser mais eficientes. Lá fora, né, eu visitei algumas empresas públicas lá no Canadá, né, alguns órgãos públicos, e vários deles, muito mesmo, muito, já estavam em outra pegada, mais uma pegada mais de empresa privada, onde as coisas estavam mais ágeis, vamos assim dizer. Então, é uma tendência que não vai voltar, cara. Eu vejo que cada empresa pública ela vai ter que se descobrir como ela entregar um valor melhor para o seu cliente, que é o seu cidadão. Então, a CAPES está se reinventando. A CAPES está se reinventando ao ponto dela ser mais eficiente, dela conseguir, vamos dizer assim, economizar com os gastos administrativos e prover mais bolsas que é o core business dela, né, que é fomentar a bolsa, fomentar a pesquisa. E a CAPES, eu acho que ela já está se preocupando mais com, vamos dizer assim, com a qualidade do fomento dela, né? E não simplesmente fomentar por fomentar. Então, isso é uma transformação que eu acho que não tem volta, tá? E eu acho que daqui a alguns anos, poucos, independente de governo, isso vai acontecer. Porque acontece em outras sociedades, por que não na nossa? Então, assim, você não tem receio de que você diz assim que naturalmente essa mudança para talvez assim desburocratização ou mudança de pensamento, ela vai acontecer naturalmente, né? Naturalmente não, vai doer, mas vai chegar um momento em que essa dor vai ser recompensada, vamos dizer assim. Mas vai doer, porque nenhuma mudança ela é indolor.
Isso vai doer e vai. A gente tá vendo porque assim, a sociedade brasileira, de uns tempos para cá, ela mudou muito. Muito. Se a gente for pegar lá vamos dizer assim, lá do regime militar para cá, o regime militar ele transformou o Brasil, deixou ele num negócio mais competitivo. Aí saiu o regime, entrou outro tipo de governo que também fez alguma coisa boa, fez coisa ruim. A gente faz erros. Independente do governo, a gente erra e a gente acerta. Então, eu acho que a sociedade brasileira hoje, ela tá amadurecendo a um ponto dela exigir mais e cobrar mais de quem ela coloca para representar ela. E os servidores públicos que estão assumindo ou que estão agora, vamos dizer assim, gerenciando todos os serviços para os cidadãos, eles estão mais maduros também. Hoje em dia é mais difícil você chegar a ser servidor. E a sociedade em si está exigindo mais. Então, eu acho que, cara, doer vai. Nada vem fácil, cara. Nada vem fácil, nada vem simples. E hoje em dia tem mais mecanismo também, né, da sociedade cobrar, da sociedade participar, né? Tem muitas outras formas que antigamente não tinha, né? A sociedade está muito mais próxima hoje da ação. Sim, está muito mais próximo mesmo. Tem algum levantamento na CAPES sobre economia nesse período? Eu lembro quando a gente fez na implantação do SEI, teve a contagem de gasto de papel, né? Quanto que nós reduzimos com manutenção de impressora, de papel e tona e tudo. Tem esse levantamento? Não sei. Eu juro a você que eu não sei. Se tiver, e agora tem economia de luz, economia de café, um monte de coisa, né? Um monte de insumo que a gente usa aí diariamente que não está tendo, né, mais. Eu acho que o Ed sabe essa informação. Você tá com o microfone mutado, viu? Só avisando. Tá falando que eu não sei não. Sei não. Vocês viram que no começo... Acho que é Adelino, né? Acho que foi a Adelino que falou, que fez a pergunta dele sobre como que os órgãos estavam recebendo, né? Em relação ao ágil. Isso. Assim, eu não sei se o Harrison falou isso no início, que eu não pude participar no início, mas para mim toda tecnologia ela será bem recebida dependendo da forma como ela for apresentada. Então, se você apresenta uma metodologia, ou um novo conceito, ou uma nova forma de trabalho de forma errada, não tem quem queira utilizar. Isso funciona para o ágil. Então, dependendo da forma como ela for ser apresentada, os órgãos vão receber bem ou não, né? Um exemplo básico, assim, quando um gestor, isso eu já ouvi em vários outros locais, pergunta, mas por que não tem a documentação tal? Aí a resposta é, porque agora é ágil. Assim, poxa, não é porque agora é ágil. É porque agora nós entendemos e vai explicar o porquê, vai dar exemplos, vai mostrar na forma prática por que é bom, por que deve ser utilizado, entendeu? Só para poder acrescentar aí um pouquinho em relação à pergunta do Adelino sobre se os órgãos públicos estavam recebendo, como é que estava sendo visto isso, né? Funciona, agrega, mas como que está sendo apresentado, né? Dependendo de como for apresentado, eu posso falar assim, não, eu não quero, isso para mim não serve. Não vejo funcionar. Eu já vi muita crítica na CAPES com relação a ágil, porque ágil não documenta, então você não tem nada. Né? Tem esse erro de achar que ágil não documenta. Vamos lá, com o nosso time, a gente tem um trabalho lá, vamos dizer assim, a gente ia documentar, documenta. Mas a gente documenta no código, né? Então, quando a gente criou um mecanismo que quando a gente quando a gente entrega qualquer coisa, essa documentação, ela vai e esse robozinho preenche uma documentação para a gente, não sai. Então, não é que você não vai documentar, é que você não precisa, porque se você está codando, se você está entregando, e você já está documentando no código, então você tem que criar uma forma de fazer isso acontecer. É diferente, é mudar mesmo a visão.
O ágil, ele não quer que você pare de documentar as coisas. Não. Ele quer que você seja mais inteligente e que você crie alternativas para que essa documentação seja um mínimo esforço para o seu time. E que você não precise pagar uma pessoa exclusivamente para isso. Todo mundo calado? Mais alguém tem algum comentário a fazer? Colocar alguma coisa? Gente, como eu falei, tá no começo. Isso é uma visão minha, tá? Eu compartilho essa visão com outras pessoas, é por isso que eu citei alguns livros. Eu estudo isso, eu gosto de estudar isso. Eu gosto de sempre estar tentando melhorar a forma como eu vivo, como eu trabalho. Eu tenho metas e eu cumpro, geralmente, essas metas à risca, tá? Tem mudanças de escopo no meio do ano? Tem, várias. E, assim, compartilhar um pouco de uma das mudanças de escopo, em 2017 eu resolvi mudar para São Paulo. E 2 dias antes de eu realmente ir para São Paulo, a vida mudou o escopo do meu projeto e me entregou o look. E eu descobri que eu ia ser pai, e eu estava há um bom tempo tentando ser pai, só que eu ia ser pai no momento mais incerto da minha vida. Então, é isso, é você tentar se adaptar, tentar mudar as coisas e fazer com que elas ocorram e aconteçam. Dói? Poxa, vai doer. Mas se não tem dor, não tem ganho, né? É melhor você ter uma dor para tentar se adaptar e tentar vencer algum obstáculo e crescer com isso, do que simplesmente você se acomodar e não tentar nada. Morrer aí. Gente, eu vou precisar sair. Harrison, parabéns pela apresentação. Chegou a hora de fazer Obrigadão. Tá na hora também da minha. Eu vou parar a gravação, tá? Edmilson. Oi? Beleza. Essa visão linda aí atrás.